Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bússola Cast. Este projeto que tem um propósito de levar conhecimento, de levar informações através desse canal. Aqui eu trago pessoas, como eu sempre digo, que já amassaram barro, que já fizeram e que fazem as coisas acontecerem. E hoje, para brilhantar aqui este episódio, estou aqui com Kátia Silene, é isso mesmo? Isso mesmo. Nome de cantora famosa, né, velho? Eita. E que tem, assim, uma experiência, ela que é pedagoga, é empresária, teve apenas 5 anos como professora. Aliás, professor, uma vez professor, sempre professor, né? Mas resolveu empreender, hoje com 3 unidades, mais de 200 colaboradores. Quantos alunos, Kátia? Quase 2.000 alunos. Quase 2.000 alunos. Então, assim, tem muito para contribuir conosco aqui nesses tempos de tantas mudanças e tão aceleradas. Vamos conversar sobre empreendedorismo, sobre o lado social, que ela participa muito também de ações sociais e principalmente da educação para esses jovens. A responsabilidade de formar esses jovens é muito grande. Mas isso vamos conversar ao longo do nosso bate-papo. Por enquanto, Kátia, quem é você aí na fila do pão? De onde você nasceu? Quem são seus pais? Enfim, um pouquinho sobre Kátia, para que quem está nos assistindo possa conhecer um pouco mais sobre você. Já quero começar agradecendo o convite. Muito obrigada. Obrigada por sua amizade e pelo carinho. Eu sou Kátia Silene, filha de Ivan e Ivonete. Vim de uma família assim, muito humilde. Sou casada, tenho 4 filhos. E estou na educação há 35 anos e empresária com 3 unidades de ensino, né? Uma rede de colégios, colégio intensivo. E também sou franqueado Wizard, que é a melhor escola de idiomas do Brasil e do mundo. Se você quer aprender inglês, procura o Wizard. Lá você sai aprendendo mesmo. Gostei. E Kátia, eu vou começar já perguntando uma pergunta para você bem direta. 35 anos como professora. O que você viu mudar nesses 35 anos na forma de educar? Na forma desses jovens que saíram de um período offline para o período online. O que mudou nesse período? Se você viesse uma viagem no tempo e voltasse aí 35 anos. Parece que foi ontem. É. Não é verdade? Eu costumo dizer que às vezes eu tenho 30 anos de empresa também, né? E eu digo que parece que foi ontem e às vezes parece que faz muito tempo, né? É verdade. Mas eu digo a você o seguinte, que a vida ela é um constante aprendizado. Todos os dias nós aprendemos. E as mudanças são necessárias. E a gente aprende com elas. Hoje eu percebo que durante esses 30 anos, enquanto empresária, e 35 anos na educação, então milhares de jovens passaram por minha mão. Então hoje eu tenho aqui cidadãos formados, cidadãos críticos, conscientes, em todas as áreas, humanas, né? Seja um médico, seja um advogado. Então, quantos profissionais passaram pelo colégio intensivo e pelas mãos dessa educadora? Também percebo que a formação do jovem ela deve também ser feita em paralelo com as famílias. Então, o que é que mudou também, que a gente vê hoje? Eu percebo, assim, os valores. Hoje, a responsabilidade que a escola tem, onde o papel de educar é da família, não é da escola. E, muitas vezes, esse papel é atribuído a nós. Não é fácil educar. A gente sabe disso. Você, enquanto pai, você sabe. E imagine assumir esse papel da família. Que muitas vezes a escola ela é até um depósito, onde os pais deixam aqui, tome conta. E às vezes só aparece no final do ano. Quantos pais eu só conheci quando o filho estava fazendo prova final? E não é que a escola não buscou, a escola buscava sim, mas assim, infelizmente, ainda existem pessoas que atribuem essas responsabilidades. Então, assim, mudança de valores, a família ela é a base de tudo, na minha concepção, né? Mudança na pandemia, não é verdade? A gente todo mundo ficou reservado no seu cantinho, onde a gente tinha esse toque, que era tão importante, e a gente sentiu muita falta disso. Vocês fizeram como na pandemia, o ano letivo? Como é que foi ali? Eu posso afirmar com toda certeza que o colégio intensivo ele saiu na frente de todas as escolas da Paraíba.
A nossa escola ela foi polo para que a imprensa estivesse presente, porque nós fizemos um comitê para reabrir as escolas. Você sabe que as escolas sofreram muito na pandemia, foram as últimas instituições a serem reabertas. Foi difícil, porque as escolas públicas não abriam e as escolas particulares sofriam, porque o governo não abria de jeito nenhum, não autorizava. E eu fiz parte desse comitê. Nós preparamos, fizemos estúdio, montamos estúdios para transmitir as aulas, preparamos os profissionais, porque não é fácil. Não tinha esse conhecimento da aula online? A educação infantil naquela época foi suspensa as aulas, não tinha aulas para educação infantil, né? Já foi uma perda para as escolas particulares. Que mais? E a gente fez de tudo, né? A gente se reinventou. O aluno que quis, ele conseguiu estudar e passar de ano, chamar assim, tá? Sim. Mas houve perda substancial naquele período ou não? Ou quase assim, deu para compensar com a volta, fazer o mutirão, não sei como é o nome que você dá. Não houve perda. Agora, claro que o professor do lado, né, principalmente para os alunos dos anos iniciais, que primeiro ano que você tem que tomar a leitura todos os dias. Então, assim, a participação da família foi grande. Então, é esse caminhar de mãos dadas. Então, a família faz parte realmente do nosso dia a dia. Você falou sobre os pais e minha mãe, que já esteve aí onde você está, tem um episódio gravado com ela, viu? Mandar para você assistir depois. Sim. Depois coloca aí, por favor, produção, no descritivo desse episódio, qual é o episódio com minha mãe, tá? E ela usa uma expressão que ela diz assim: quem educa filho é pai e mãe. A escola é só um complemento. Você disse a mesma coisa aqui agora, sabe? Então, assim, concordo com você e eu vi isso também no Exército. Quando você viu o Exército, muitos dizem assim, meu filho é para ir pro Exército aprender a ser homem. Não tem isso lá. Lá você é aquilo que você é. Tá certo? Você não vai aprender quando fala ser homem, no sentido de ter responsabilidade, de ter caráter. Não é isso, o Exército não forma ninguém. Quem forma é a base, como você falou muito bem aí, a base da família. E você, vamos falar agora um pouco sobre a parte de empreender. Quando foi que o bichinho aquele besourinho do empreendedorismo pegou você? Foi lá e entrou no sangue e não saiu mais. Qual foi o seu primeiro momento que você lembra assim? Comecei a empreender a partir dali. Pois é. Como eu falei, eu vim de uma família muito humilde. Então, assim, minha mãe sempre... Qual o tamanho da família? Era quantos Minha irmãos? mãe, são 3 irmãos. Eu mais 2. Meu pai caminhoneiro e minha mãe do lar. Então, ela sempre se reinventava. Então, ela começou a vender roupa, ia na rua, eu também acompanhava, e eu comecei a vender roupa, sacoleira, viajava com minha mãe. Então, eu comecei a empreender desde pequena, desde jovenzinho, muito jovem. E já tive armarinho, lojinha, mas estudava, né? Então, assim, sempre valorizei o estudo. Fiz o pedagógico, fiz pedagogia. E um dia, quando eu estava numa empresa, prestando serviço há 5 anos, e estava grávida do meu filho, tive o bebê, de Juninho, em agosto. E certo dia, minha mãe disse, minha filha, você deveria abrir uma escola. E diante de Deus, eu fui à frente da minha casa, aí tinha uma casa para alugar. E ali, assim, acho que o Espírito Santo do Senhor agiu, assim, é ali que eu vou abrir. Então, a escola. Então, procurei a dona da casa e comecei. Isso foi em 1995. Em setembro... Quase o ano da minha empresa, a minha 96, a minha. Em setembro de 95, eu abri, comecei com reforço escolar, porque as escolas não funcionam no mês de... Não abre escola, né, ano letivo, no meio do ano. Você não queria esperar, né? Então, comecei com reforço e berçário. Abri as matrículas e comecei o ano letivo em 96. Comecei bem, viu? Comecei com 44 alunos. E estamos aqui hoje com 3 unidades, com quase 2.000 alunos, com quase 200 colaboradores, abençoando pessoas, né? Eu acredito que a gente abençoa as pessoas. 200 empregos diretos e fora os indiretos, né? Quantas vans escolares, cantina, um supermercado, uma livraria, sistema de ensino, fardamento. Tudo um ecossistema, né? É um ecossistema, é uma engrenagem, é um ajudando o outro. Kátia,
Que aí, assim, uma das coisas que nosso público tem muitas dúvidas, nosso público tem, assim, uma necessidade muito grande, que é de entender essa mudança do empreendedor para o gestor. Ninguém consegue chegar a 200 colaboradores, a 2.000 alunos, se não tiver uma gestão que seja eficiente e eficaz. A empresa tem melhorias? Toda ela tem. De que não tiver mais, acabou a empresa. Mas, para ficar 30 anos, não é qualquer um. Quais foram os maiores desafios que você teve entre iniciar o berçário que chama? Era berçário e reforço. Berçário e reforço, até chegar hoje no tamanho que você se encontra. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Foram vários desafios, porque assim, eu comecei do zero. Mas para você que quer empreender, você tem que ver na dificuldade uma oportunidade. Você não pode cruzar os braços. Você tem que pensar e acreditar no seu sonho, no seu propósito. Então, eu acreditei no meu propósito, por isso que eu estou aqui. Passei diversas dificuldades. Quantas vezes, meu Deus, eu pedi dinheiro emprestado? Quantas vezes eu corri atrás de uma família, mas honrando, né? É aquele dar e receber, você tem que honrar. E comecei uma casinha alugada, comecei com a educação infantil, gradativamente fui implantando as séries subsequentes, mas assim, e você tinha algum conhecimento? Não, mas quando você quer empreender, você busca. E o conhecimento, ele é constante. O aprender, ele é constante. Eu buscava cursos também em Sebrae, formações, e tudo fazia assim sozinha, de fato. Sozinha, que eu digo assim, porque eu estava começando, mas ninguém faz nada sozinho. Então, os processos, tudo era eu que fazia. Eu admitia, eu demitia, na secretaria era eu que fazia. Todos os processos de escola, eu fiz só. Eu aprendi e fui formando as pessoas. Tanto é que eu tenho funcionários até hoje, há 30 anos comigo. A coordenação pedagógica, eu amo o pedagógico, porque sou professora de formação. Eu amo o pedagógico. Então, a empresa foi crescendo, as dificuldades vindo, mas a gente contornando, aprendendo, investindo e sempre trabalhando em equipe. Não é eu-equipe, é equipe. É uma construção. Então, em determinado dia, eu recebi um cliente e, conversando com ele me deixou assim, uma mensagem no meu coração. Então, ali eu fiz uma reflexão e eu busquei o Sebrae em 2017. Por quê? Porque eu investia demais nas salas de aula, em equipamentos, ar-condicionado, mas na parte administrativa faltava algo melhor. Então, eu procurei o Sebrae. Quando eu contratei a consultoria do Sebrae e a consultora chegou lá, ela me disse o seguinte, que na parte pedagógica estava tudo ok. Agora vamos trabalhar aqui na parte administrativa. Monta o projeto, olha o quanto é importante uma consultoria. Você procurar o melhor. O Sebrae ajuda, viu, gente? Eu indico muito o Sebrae. Eu sou cria do Sebrae também, tá? Foi lá eu comecei o meu conhecimento sobre gestão. Pode tocar. Pois é. Então, assim, o Sebrae me ajudou muito. Tanto é que a gente começou... acho que foi em setembro. Em dezembro, ela já me entregou todo o relatório e eu não engavetei. Tem uma frase que ela me disse. Depois, e eu consegui realmente realizar tudo que ela colocou, os registros, os pontos fracos, os pontos de melhorias. E depois ela veio, eu fiz uma grande inauguração e ela disse, Cátia, que lindo. Porque quantos empresários procuram o Sebrae e engavetam aqui os seus relatórios, as propostas, e você não. Porque quando a gente quer, a gente faz acontecer. Tu fez aquela avaliação do MPE, foi? Foi. Ah, tá. Fiz, sim. E assim... Fomos dois, viu? Pois é. E a gente para? Não. A gente tem que sempre buscar. É uma jornada, né? É uma jornada. E a mudança não acontece, Cátia, do dia para a noite, né? Traduzindo um pouco a sua fala, todo gestor, todo empreendedor,
ele começa montando a sua empresa, sua imagem e semelhança. Como você me falou aqui, eu sou pedagoga e a parte da pedagogia ali, a parte de montar o plano de aula, não entendo bem porque eu não sou pedagogo, tá? Mas a parte relativa à entrega do ensino estava 10. Já os processos de apoio precisavam de melhorias, o que é comum em todas as empresas. O fundador, quando é uma empresa que o fundador está ali no começo, empresa de pequeno porte no início, né? Ele monta a empresa sua imagem e semelhança. Se ele for bom de vendas, ele quer vender, 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 que foi o meu caso. Se ele for bom do financeiro, tudo é planilhado. Se ele é pedagogo, ele prepara, você costuma dar essa atenção maior àquilo que é a sua expertise. E não tem nada de errado. O que ele precisa ter? É a sabedoria, a capacidade de buscar pessoas para fazer a outra parte. É verdade. Então, o Sebrae, para mim, quando eu comecei minha empresa, com 2 anos, eu devia 10 vezes o meu faturamento. E eu tive que aprender sobre gestão. E aí foi quando eu conheci o MEG, que fez uma avaliação da minha empresa à luz de 8 fundamentos, processo, indicadores, clientes, Isso. que é o que você usou lá, o MPE. Só que o MPE é uma régua bem baixa. Isso. Hoje a minha consultoria, a Bolsa da Gestão, a gente usa uma régua mais alta já, sabe? E que, quando eu peguei aquele relatório que eu olhei, eu entendi ali que empresa tem que olhar de maneira sistêmica e não somente naquilo que eu sou bom. Aí foi quando eu comecei a melhorar os processos, foi quando eu assumi depois o Programa Paraibano da Qualidade. Depois eu lancei um projeto que era pegar aquele modelo que usaram com você, eu traduzi aquilo ali para qualquer empresário poder usufruir. Porque o MEG, você foi pelo MPE, Isso. que ele é completo, mas ele é um pouco... Se bem que o framework que usaram com você, ele já é mais palatável, mais fácil de entender. Mas o MEG, na sua essência, ele é mais complexo. Aí o que eu fiz? Somente eu, Kátia, ministrei 52 workshops para o programa, pela causa, Parabéns. pelo social. E depois o Grupo Energisa nos contratou, nós criamos o projeto Sinergiza e até hoje eles usam esse projeto com os fornecedores do Brasil todo. E agora, no mundo da educação, eu estou levando agora o que eu estou chamando de B12, que é o Bússola 12. São 12 passos, 12 etapas, que se você implantar na sua empresa, qualquer um que está nos assistindo aqui, você tem mais chance de se perpetuar. Por que 12? Porque eu digo que são os 12 trabalhos de Hércules. Na mitologia grega, Sim. Hércules é filho de um mortal com um imortal, ele tem que realizar 12 trabalhos para se tornar imortal. Então, o B12, que nasceu, eu estou lançando agora, tem alguns clientes já, mas vou fazer um lançamento digital maior, é exatamente isso. É pegar qualquer empresa e trazer luz para o gestor. E o que ele é bom, Cátia, é que onde você estiver, ele pode contribuir. Porque eu sempre digo que gestão é uma jornada Constante. Tá? E trabalhar com pessoas não é fácil. Como tá difícil, né? Então, assim, pessoas, inclusive agora, né, assim, ainda hoje estamos gravando esse episódio em setembro de 2025, não é isso? Isso. Estamos vendo uma crise da mão de obra muito grande. E tá difícil encontrar hoje os jovens que queiram passar 8 horas numa empresa. Acabei de pedir demissão agora porque disse que vai para uma empresa que tem flexibilidade de horário. Entendeu? Ela vai poder agora mesmo, há poucos instantes. Então, assim, e como é que você está vendo essa parte de buscar colaborador, capacitar, reter aquelas pessoas na empresa? Como é que está hoje lá no grupo intensivo? É intensivo, né? É intensivo, colégio intensivo. Por que Somos o nome? intenso. Ah, tá. Não, o nome intensivo, quando eu comecei era Centro de Educação e Berçário Criança Feliz. Essas crianças você vai cresceram. da Da educação infantil ao ensino médio. Tá.
Todos os segmentos. Tá, de lá já sai pro vestibular. Já sai para a universidade. Tá. Certo? Então, essas crianças, elas começaram... Vestibular foi do passado, né? Agora vai direto agora, né? É Enem. Enem, né? É Enem. Uhum. O que acontece? Essas crianças chegavam na escola, iam passando de série em série. Quando chegaram no 7º ano, ainda lembro como se fosse hoje. Olhe, se eu não mudar o nome do colégio, onde a gente passa, criança feliz, já adolescentes, né? Então, a gente faz uma reflexão como o intensivo, como a nossa escola tornou esses alunos protagonistas. Foram eles mesmos, numa votação, que sugeriram os nomes, e aí saiu colégio intensivo. Não foi algo imposto pela direção. Então, para você aí, como é importante a gente dar oportunidades às pessoas. Então, a gente deu oportunidade aos nossos alunos, e foram eles que escolheram esse lindo nome que a gente traz aqui, que é intenso, intensificando conhecimentos, né? Vivenciando aí essas experiências. Quando a gente fala de pessoas, no meu caso, é uma dificuldade encontrar pessoas para liderança. Hoje eu falo com muita propriedade que eu poderia abrir várias unidades. Contratar professor legal, contratar o pessoal para limpeza, serviços gerais, mas contratar líderes para tomar a frente, para tomar conta, não está fácil. E olhe, enquanto empresária, enquanto gestora, eu contrato mentores, dou formação, dou mentoria, mas existe essa dificuldade de realmente despertar o desejo dessas pessoas em ser líder, em comandar. Eu não sei se você passa por isso, então, mas em conversa com outros empresários, é assim a nossa maior dor, é encontrar esse líder, despertar nas pessoas que eles têm aí essa liderança e desejo. Então, tem que querer. Falar em despertar, eu estive recentemente dando um MBA só para os funcionários do Uniesp. Eu fui dar aula para eles, tá? Coordenador de cursos, gerente financeiro, gerente tal, e assim, 40 profissionais que eu digo, rapaz, é um desafio grande. Dar aula para esse pessoal, né? Mas eu sou atrevido, eu vou. Como é que eu vou começar a minha aula, né? Aula de MBA. E eu comecei minha aula assim. Hoje, ninguém ensina mais ninguém. Como assim, cara? Você bebeu? Você tá doido? Não, tô doido não. Quem é que hoje tem conhecimento mais do que o Google, do que o YouTube, do que o ChatGPT? Quem é que tem mais conhecimento que isso? Então, querer vir aqui ensinar vocês é muita pretensão da minha parte. Qual é meu papel aqui? É despertar em vocês a necessidade de você estar atualizado, de você aprender. E aí conduzir o meu workshop, né, todo em cima de 12 princípios que eu uso também, que é o tema do meu 3º livro, né? Escrevi o primeiro, que é o Mente Empreendedora, você vai ganhar um, viu? Obrigada. Tá certo? Escrevi o Mente Vendedora e o Mente Sábia. O Mente Sábia, na verdade, acabei de deletar ele, estou escrevendo tudo de novo. Tinha terminado já, mas não gostei no final, eu vou escrever novamente. Porque, assim, você quando escreve um livro, quando você terminar, quer escrever novamente. Como eu tô com tempo, o tempo que eu tenho, eu digo assim, é de madrugada, sabe? Que eu acordo cedo, então, de 4 às 5 da manhã, é a hora que eu escrevo. Eu estou escrevendo Mente Sábia. E minha aula foi em cima dos princípios do livro. O primeiro princípio que eu uso é o das crenças. Quais são as crenças que norteiam a sua vida? O segundo foi modelo mental. As crenças formam um modelo mental. Depois eu falo sobre resiliência. Eu falo sobre inteligência emocional. Eu falo sobre fé, gratidão, estoicismo. E esses 12 princípios aplicados na sua vida, então eu tenho um projeto de 12 princípios para a empresa e 12 para o ser humano. E aí, um deles é propósito. Então, é um desafio para nós alinhar o propósito dessa pessoa com o da empresa para que ele queira ser líder. Esse é um grande desafio. Grande. E se a pessoa não tem ainda um propósito definido,
ela vive meio que o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, assim, não é só você, não é um privilégio somente seu, é É uma todos, dor, né? é uma dor de todos que empreendem. Por quê? Você, como empreendedor, você vê, mas você precisa colocar aquilo em prática. Até tem um memezinho que, quando o meme não era chamado de meme, que eu guardei muito tempo comigo, que era um quadro onde tinha um empreendedor com a cabeça nas nuvens, aquele pensamento, Sim. e uma bola prendendo o pé dele. Que ele não consegue a realidade, que era sonho e aqui a realidade, sabe? Mas é isso. Então, assim, cabe a cada um de nós, né, buscar sempre melhorias, cada vez mais estar aprendendo para poder trazer esse pessoal conosco, tá? A tua estrutura hoje, Kátia, você tem você como CEO, aí você tem os professores, Coordenadores, coordenadores, professores, isso, auxiliares, e isso nos processos do negócio. Isso. E nos de apoio, que são o quê? RH, financeiro. Você também trabalha com eles, são ligados direto a você ou tem gerente também aqui? Também tem gerente. Então, tem, né? Eu sou a diretora, né, da rede, tem a vice-diretora, tem a coordenadora geral, tem os coordenadores pedagógicos, tem RH, tem o setor financeiro, tem os processos, tudo bem determinado. Bacana. Vamos falar agora, eu ouvi 2 ações suas. Uma foi o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que eu tive a oportunidade de estar com ele lá em Maringá. Ele é o esposo de Poliana. Pedro Ivo. Isso, Pedro Ivo. E nós fomos para um evento, conhecer uma experiência lá em Maringá. E até conheci ele nessa viagem. Depois eu vi, participando com você. Que projeto é aquele, Kátia? Nós somos parceiros há 13 anos. Somos a única escola particular que acreditou e abraçou a educação para o trânsito. E Pedro Ivo, não só Pedro Ivo, como todos que compõem aquela instituição, que é altamente respeitada, viram o nosso trabalho e acreditaram e me fizeram esse convite há 12 anos. Então, a gente tem essa parceria. Inclusive, vamos fazer uma grande ação no próximo dia 29, PRF e Colégio Intensivo, na passarela da Gauchinha ali, orientando o uso da passarela. Porque muitas vezes a pessoa tem a passarela, mas prefere se arriscar. Não, e outros passando de moto por cima, passa cavalo já. É verdade. Então, os alunos, né, junto com a coordenação, vão fazer um trabalho, todos os anos a gente faz. Então, assim, é um projeto constante que já está na nossa grade curricular. Um dia na semana tem essa disciplina, porque é mais fácil a gente educar uma criança do que educar um adulto, né? E às vezes eu fico até a me perguntar, meu Deus do céu, por que o governo não investe tanto em educação para o trânsito? Tanto acidente, você vai num hospital, né, do trauma da vida, só é acidente de moto, é tanta imprudência. O que está faltando? Então, enquanto cidadã também, enquanto empresária com esse compromisso, eu acredito que a educação ela é fundamental e trazer a educação para o trânsito, para conscientizar, para despertar que é importante a gente respeitar as leis de trânsito. Foi por isso que eu acreditei e implantei no Colégio Intensivo. Essa semana, a gente é a Semana Nacional do Trânsito. De 18 a 26. Esse braço social, além do trânsito, o que mais que você faz? Eu sei que tem mais coisas. Tem mais coisas. Agora, inclusive mandei o convite a você, a gente tem o nosso maior projeto. É lindo. É um projeto que reúne 5, 6 mil pessoas, todas as famílias da rede intensivo, para um projeto chamado SEMAEC, Semana de Arte, Esporte e Cultura, onde as famílias participam, onde a gente trabalha a cultura, onde todos os anos a gente traz uma temática e, o mais importante, é um projeto de responsabilidade social, onde a gente trabalha os valores da vida, a solidariedade, e a gente escolhe instituições para serem beneficiadas. O ano passado, nós conseguimos, através desse projeto, arrecadar quase 4 toneladas de alimentos. E, para honra e glória do Senhor, nós esse ano dobramos, temos quase 8 toneladas de alimentos, onde os alunos e as famílias arrecadaram para ser doados a instituições. Inclusive,
os alunos e algumas mães, eu também participei, acompanhei, onde a gente levou esses alunos, essas famílias, para a ASPAM, para vivenciar, para entender, porque a gente fala é uma coisa, e você participar. Eu faço isso quando eu levava meus filhos para entregar os brinquedos que eles não usavam mais, sabe? Aí eu levava para ele entregar para ver aquele que ele não quer mais, o quanto é útil para uma criança que não tem. Pois é. Então, assim, ele sentindo na pele, ele vendo, é diferente, né? Não é disse e me disse. Realmente eu fui e constatei isso. Então, várias instituições serão beneficiadas. O ano passado, a gente beneficiou Padre Zé, Vila Vicentina, Pastoral da Família, muita gente mesmo. E esse ano, assim, eu já estou feliz. Nem começou a ser Maek. Imagina, quase 8 toneladas Mas de você tá alimentos. feliz porque é visceral, você vai com o coração. É verdade. Vocês olham o brilho quando você fala É sobre verdade. isso aí, tá? Tem mais E coisa, né? você precisa, viu? Tem mais, né? Eu recebi o convite e agradeço que eu estou em São Paulo participando de um evento na minha área, sabe? São 2 dias de imersões. É no sábado, não é isso? É domingo. Domingo, aliás. Mas vai até quarta-feira. Eu posso ir. Na quarta-feira eu tô aqui já. Quarta-feira pela manhã. Eu volto na terça-feira. Então, quarta-feira já coloca na tua agenda Tá. aí. Vai ser lindo. Só vou ver o horário do voo. Cheguei aqui na terça-feira de madrugada, mas dá pra olhar, tá? Também tem outras ações também. O Laios, não é isso? Então, Tem o assim, Laios. quem quer mais informação, entra onde? Lá no Instagram. Qual é o Instagram que você ver as coisas lá que tá acontecendo? Na escola, você entra no Colégio Intensivo, JP, e tem o meu pessoal, Kátia Intensivo. Olha, tudo Kátia Intensivo, Colégio Intensivo. Acho que não tem um sem o outro. Tá certo, é isso aí. Se confunde, né? A pessoa jurídica com a pessoa física, como você falou, né? São 30 anos com o mesmo CNPJ. Essas ações sociais, elas são muito importantes, principalmente para que incentive outros empresários, incentivem outras pessoas a fazerem também. Porque, como você falou, o Estado, ele tem projetos de governo. Eles não têm projeto de Estado. Eu falo Estado, eu estou me referindo a federal, estadual e municipal. As ações que eles fazem são ações visando a próxima eleição. Nós, como empresários, quando fazemos, pensando realmente no futuro, na formação do cidadão. Então é muito importante que inspire outras pessoas a fazerem. Não dá para ficar esperando somente pelo poder público, infelizmente. Infelizmente. Não dá, assim, eu tenho até, quando eu terminar esse livro, eu vou escrever um outro, que é o Como Nadar com os Jacaré Sem Ser Comido, sabe? Que para onde você se vira, você não tem facilidades para você empreender. Ninguém facilita a sua vida. Pelo contrário, para você abrir uma empresa é toda uma burocracia. Se você atrasar um imposto, o governo cobra caríssimo, já vai negativando você. Ou seja, você não tem um privilégio para empreender. Mas quem é que gera emprego? Quem é que faz a roda girar? É verdade. Tá certo? Claro que tem o apoio dos trabalhadores, dos colaboradores. Eu sou consciente disso. Mas se não tiver a empresa, onde é que eles vão trabalhar? Tá? É Então, verdade. parabéns aí pelas iniciativas. E eu sou muito fã de projetos sociais também. Sempre procurei fazer dentro do que eu posso fazer, né? Que é, por exemplo, quando eu fui fazer os workshops lá, aquele empreendedor que você consegue levar esse conhecimento para ele, ou pelo menos desperta nele essa necessidade, aquele você muda a vida dele para toda a vida. Como mudaram a sua, como mudaram a minha. Dia 15 agora, no dia do professor, por sinal, 15 de outubro, não é isso? Isso. Eu vou dar aula para os soldados do Exército que estão saindo agora. Eu já estive no lugar onde eles estão. Entraram, naquele período, receberam uma instrução e agora fazer o que da vida? Então eu vou lá levar uma mensagem para eles, mostrar como foi que eu fiz. E não sou nenhum gênio, eles podem fazer também. Só que eu sempre digo, Kátia, e quem está nos assistindo, a natureza não dá salto. Tudo tem um processo. Eu vou agora abrir uma empresa, vou começar igual a Kátia, sabe? Vai tocar meu coração. Eu vou abrir ali uma escolinha, que é um maternal com reforço, e daqui a 30 anos eu vou estar também com 3 escolas e 2.000 alunos. Não é assim que funciona. Não. Tem um processo. Quantos finais de semana pensando? Quantos domingos à noite?
Quantos dias você deixar de ir com a família para uma praia, mas estava lá pensando o que eu fazer amanhã? Quantas vezes correu atrás de um banco pagar uma conta? Quantas vezes o governo foi lá e disse, toma dinheiro para você, para lhe ajudar? Nenhuma. Então, assim, só quem empreende sabe os desafios. Mas é bom. Eu não desencorajo, sabe, Cátia, as pessoas a empreenderem. Eu não desencorajo. Eu apenas trago a realidade como ela é. É bom? É. Mas você precisa se preparar. Eu sempre uso uma metáfora. É como dar um mergulho numa piscina em um domingo ensolarado. Piscina bem limpinha. É maravilhoso, né? É verdade. Mas você precisa antes colocar água. Se você mergulhar sem água, você se arrebenta. Eu ainda até completo que, às vezes, as pessoas querem ter, pensam que é fácil, não querem passar pelo processo. E o processo, ele tem dificuldades, ele tem lutas, mas são essas lutas que encorajam você, né? São os erros que nos ensinam. Não a desanimar, pelo contrário, ele nos fortalece. E voltando ao assunto do servir, o servir é muito importante, né? Quem não serve para servir, né? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. É a frase mais correta. Então, assim, quanto mais você recebe, é o dar e retribuir. Faz parte. Eu vi uma frase, Cátia, aqui complementando aí, tá? Que fala assim, cuide do outro. Porque o outro do outro é você. Eu acredito. Entendeu? Então, assim, quando a gente trabalha essa questão das ações sociais dentro da escola, a gente está deixando um legado. As crianças, elas se inspiram na gente. Nós somos espelhos. Assim como o pai é o espelho para o seu filho, nós professores também. Né? Então, são as nossas ações, são as nossas atitudes. Quantas vezes a gente ocupa esse lugar dessa família, desse pai, dessa mãe, que não tem condições de dar aquela atenção e a gente acolhe com amor, com carinho. Então, assim, educar, você que abraça, você que é educador e que acredita na educação como algo de transformação, que a educação transforma. Então, quantas vidas eu tenho transformado durante esses 35 anos de profissão? Faça essa reflexão aí. Então, é muito importante. Cátia, como é que você vê o futuro da IA na educação? Como é que eu vejo a IA? A IA hoje, ela é muito importante. Deixa eu te contar logo uma historinha bem rapidinho. Conta. Tem um filho de 10 anos, né? Ele me ligou semana passada. Tava no trânsito. Papai, deixa eu tirar uma dúvida. Tu faz aqui o trabalho da escola? E tem uma pergunta aqui que é o seguinte. O que é que os portugueses exploraram no Brasil depois que acabou o pau-brasil? E qual a mão de obra utilizada? E eu sei, meu filho, vai dizer, mas eu não sabia, né? Espera aí que eu digo já, só um minutinho, viu? Aí fui pesquisar, né? Pra saber que eles foram explorar a pecuária e a cana-de-açúcar, né? Sim. Então, assim, essa facilidade que a criança tem de acessar, porque até o WhatsApp hoje tem isso, e já falei duas perguntas já para você, né? Como é que você vê isso? E como é que são o uso das novas tecnologias na escola? O que vocês trazem para ajudar a educação e o que vocês não permitem, tá? Então, assim, como é essa relação hoje e o que esperar do futuro? Por exemplo, qual é o seu filho mais jovem? Quantos anos? Eu tenho um de 30 e tenho um de 6. Pronto, o de 6, tá? Talvez a habilidade de dirigir carro ele não precise. Entendeu? Então, assim, existe um caminho a ser percorrido que a gente não pode ignorar e que traz alguns benefícios e traz alguns malefícios. Então, como é que você enxerga como pedagoga, como quem está responsável por 2.000 alunos, qual é a sua visão de futuro, do hoje e do futuro, para essa questão tão discutida hoje em dia? Olha, a IA, ela é muito importante, porque ela facilita, ela orienta, ela nos ajuda, mas tem que saber usar. A preocupação, para mim, enquanto pedagoga, como mãe, e para os pais, é como utilizar. Porque enquanto a gente utiliza para o bem comum,
infelizmente, muitas pessoas utilizam de forma contrária para prejudicar o próximo. Esse é o perigo em todas as áreas, seja na educação, na tecnologia, seja na saúde. A IA tem dois lados. O lado positivo, para quem sabe utilizar, é excelente. Fortalece o trabalho das pessoas. Mas para quem não sabe utilizar, é algo assim, bem prejudicial. E as tecnologias chegaram para ficar. Ninguém vai retroceder. O uso do celular, o uso do WhatsApp nas escolas agora. Graças a Deus que tem uma lei federal que proíbe o uso do celular. Só para assuntos pedagógicos. Foi bom, foi excelente. Então, na sala, se tiver algum trabalho que precisa usar, aí eles... Estão liberados. Tá. Pode utilizar, não tem problema. O que não pode é deixar livre como era. Porque essa lei foi desse ano, né? Certo. Hoje a gente vê os alunos na recreação, no intervalo, brincando, conversando, interagindo. Com o uso do celular, se não tivesse essa lei, gente, as pessoas estavam muito mecânicas, era o tempo todinho, distantes. Sabe aquele ditado que diz assim, você aproxima quem está distante e afasta quem está perto? O que acontece no nosso dia a dia, na nossa casa, se a gente não souber utilizar? Até às vezes eu sou muito até cobrada em casa. Mãe, espera aí que eu estou resolvendo uma situação. Mas não é certo, né? O correto é a gente viver em harmonia. Bem-vindo ao clube, né? Se policiar toda hora. É verdade. Mas, assim, a tecnologia chegou para ficar, a IA também. Agora, depende de mim, enquanto educadora, eu tenho esse compromisso de orientar as famílias, né? Mas a gente tem que ver o lado positivo e não seguir o lado negativo, que é prejudicial, que prejudica as pessoas, que prejudica as relações, com tanta fake news, com tanta mentira, com tantas invenções. Mas tem o seu lado bom, né? De pesquisar, de coisas rápidas, né? Então, é você focar no que é bom e não no que é errado. Bacana. Estamos aqui há quase 1 hora já. Conversa boa, passa rápido. Você tem muita história. Precisaria de uns 3 ou 4 programas para a gente gravar todo o assunto, sabe? Mas deu para trazer uma visão geral da sua trajetória, da sua história, que é muito bacana. Eu ouvi muito sobre a minha história, o pessoal já escreve um livro aqui mesmo nesse podcast, né, cara? Até coisa eu vi escrever, sabe? E gostei muito de escrever, não só a minha história, escrevi sobre empreendedorismo. Então fica aqui um conselho também, sabe? Quando começa a pensar em escrever, é uma outra coisa assim, eu me encontrei na escrita. Que bom. Gostei demais e fica aqui o conselho, se conselho pudesse ser dado, né? Kátia, o que dizer para dois públicos diferentes? Um, para quem está iniciando um empreendimento. E o outro, no seu caso, só pergunto uma, você tem direito a 2, para esses jovens que você hoje se sente tão responsável pelo futuro deles, você luta por isso, você corre atrás disso, tentando transformar também em cidadãos que possam amanhã ser um exemplo, que possam seguir o seu exemplo. O que seria para esses dois públicos? Para você que acredita que tem um propósito, tenha fé. A fé é que nos alimenta. Dificuldades vão acontecer, vão aparecer, e você vai cruzar os braços? Nunca, jamais. Acredite no seu foco, tenha determinação. E para os jovens, esses jovens que já passaram, esses jovens que estão aí a vir, eu acredito numa educação que transforma vidas. E o meu propósito é transformar vidas, formar um cidadão consciente, crítico. E isso é transformação. Isso é vivenciar experiências. E a minha mensagem principal para você que quer empreender, seja jovem, não tem idade, viu? Quem quer empreender e quem quer estudar não tem idade. É acreditar no seu propósito, né? Ter as amizades certas, ver na dificuldade uma oportunidade,
estar com as pessoas certas, porque muitas vezes a gente está naquele ambiente certo com as pessoas certas, né? E acreditar nesse propósito. E é isso, gente, é transformar, é fazer o bem, é servir, porque quando a gente serve, as bênçãos vêm redobradas. Então é isso, minha mensagem é isso. São 35 anos dedicada à educação. Hoje eu digo a você com muita propriedade, todos os processos de uma escola, eu participei e faço acontecer. Então, assim, as pessoas me perguntam, professora, você tem vontade de abrir outras unidades? Tenho e acredito. E eu sou uma pessoa de muita fé, de muita fé. E eu sempre converso com Deus, digo, Senhor, se nessa passagem, que é a vida, se nessa passagem eu estou aqui para dar emprego às pessoas, eu só preciso, assim, de saúde, porque disposição para trabalhar eu tenho. Né? Então, assim como você, meu amigo. Então, a gente está aqui transformando, ajudando, formando pessoas, acreditando no mundo melhor. E para que esse mundo melhor aconteça, é preciso que eu faça e você faça a sua parte. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, tá certo. Assim, este projeto aqui, ele tem esse propósito de levar conhecimento através dos exemplos, através de pessoas que já fizeram. É muito fácil chegar e falar, olha, eu vou fazer aquilo, mas e você fez o que realmente? Então, o que a gente viu aqui hoje, quem nos assistiu, foi de uma pessoa que, como diz, né, aí os universitários, chama na bota e vai lá e faz, e não ficar falando. Por quê? Falar é uma coisa, fazer é outra. Então, aqui eu costumo trazer só quem tem histórias reais para contar. E a sua história, Kátia, é inspiradora. É uma história que, não só pela grandiosidade que você conseguiu atingir, nascida aqui num bairro Da periferia. de João Pessoa, tá certo? Conseguir empreender e com um sucesso desse, mostra que em qualquer canto que você está, você pode fazer, desde que tenha essa dedicação. Verdade. As coisas não acontecem por acaso. E eu uso muito uma frase que é assim, as coisas não acontecem quando elas acontecem. Elas se materializam quando elas acontecem. Ou seja, todo aquele aprendizado com sua mãe, aquele aprendizado de vender, aquilo serviu para você quando você foi iniciar seu negócio. Então é uma construção. As coisas não acontecem, que é uma das coisas que o jovem hoje, muitas vezes, acha que é a natureza dá salto. E eu tento mostrar isso. Eu tento mostrar isso nos meus livros, que existe um processo. Então, o processo que você passou, que você empreendeu, ele serve sim de exemplo para muitas pessoas. E esse aqui é o nosso objetivo. Então, você deu sua contribuição e com certeza, quem sabe daqui a 10 anos, 50, 100, 200 anos, alguém vai estar nos assistindo e vai lembrar que um dia foi conversado, foi deixado registrado toda essa história para a eternidade. Verdade. Obrigada, viu? A vida é finita, mas a obra, ela é infinita. Alguém já disse isso, que eu não sei quem foi. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí quem nos acompanhou. Compartilhe, faça seus comentários, que você que nos ajuda a construir este programa. Bússola Cast, dando uma bússola aí para os seus negócios, trazendo aí experiências práticas para que você possa ir ainda mais longe.